Olá, eu sou Cris Marie Hackenberg, mestre em psicologia. E nesse vídeo eu vou abordar a discussão sobre a adolescência universal. Existem muitas similaridades sobre essa fase em diversas culturas no mundo, contudo, existem também muitas diferenças. Vamos saber mais sobre esse tema nesse vídeo. E eu pergunto a você, afinal, existe um adolescente universal? Essa é uma pergunta que vamos pensar um pouco mais nesse vídeo, porque muitas pesquisas científicas tratam a população de adolescentes de uma forma única e homogênea, até mesmo em pesquisas interculturais, reunindo adolescentes de diversos países, observando semelhanças. Como já vimos, não existe uma só adolescência, mas sim várias ao longo da vida. O conceito é que ela é um fenômeno universal e muito duvidoso. E devemos sempre ficar de olho nas generalizações dessa fase e das correlações da idade com comportamentos e atitudes. Cada sociedade absorve a passagem da vida infantil para a vida adulta de formas diferentes. Isso é feito culturalmente e vivenciado pelas gerações de forma diferente. Existem, então, situações em que a adolescência é vivenciada de uma forma gradativa, onde as crianças recebem tarefas e direitos com o passar do tempo, de uma forma que, quando atingem a maior idade, possuem plenamente a condição de adulto, não existindo, assim, a fase da crise de identidade. Mas existem outras, onde ocorre um ritual, que normalmente estão relacionadas com as modificações físicas. E isso define uma passagem de vida para o adolescente e, de uma forma repentina, ele recebe todos os direitos e deveres de um adulto. Na sociedade ocidental, esse processo de passagem é mais complicado, pois não existe a passagem direta nem gradativa das responsabilidades ou direitos de um adulto. Muitas vezes, o jovem se encontra em um meio termo, onde ainda não possui maturidade suficiente para essas tais novas responsabilidades, como definir a sua carreira profissional. Mas é importante salientar que nem todos os adolescentes vivem crises existenciais. Muitos passam imunes a qualquer tipo de crise e chegam à vida adulta. Outro tipo de diversidade do adolescer são os fatores sociais, culturais, familiares e pessoais que atuam no ambiente do adolescente, fazendo com que eles assumam comportamentos e ideias bastante diferentes entre eles. Uma pesquisa sobre as diferenças e igualdades de autoimagem em adolescentes, ela foi realizada no final do século XX, 1988. Os pesquisadores ouviram quase 6.000 adolescentes em 10 países. 5 aspectos foram abordados: a identidade psicológica, a identidade social, a identidade sexual, a identidade familiar e a identidade de enfrentamento. Dos resultados, cerca de 90% dos adolescentes de todos os países tinham sentimentos positivos em relação aos seus pais, valorizavam o trabalho, a amizade e tentavam aprender com os fracassos. Algumas diferenças consistem entre as culturas e apareceram com referência ao sexo e à fase da adolescência. Mas o estudo nomeia os adolescentes universais como indivíduos felizes, capazes de enfrentar a vida, de tomar decisões e de exercer o autocontrole. E esses também se preocupam com os outros, sentem-se confiantes em relação à sua sexualidade. Finalmente, apesar da área da saúde e da educação considerarem a adolescência como uma fase de desenvolvimento natural e cronológica, vemos aqui que na psicologia o termo adolescência deve ser entendido como uma construção social que tem repercussões na subjetividade do sujeito e não em como um período natural do desenvolvimento. Então, podemos chegar à compreensão de que a adolescência é efetivamente uma criação do homem. Os fatos sociais vão surgindo nas relações sociais e, com isso, vão apresentando repercussões nas observações
psicológicas. Assim, começamos a dar significados sociais a esses fatos. A adolescência é um desses fatos sociais que ganharam significado social ao longo dos últimos séculos. Para compreendê-la, vamos precisar, então, retornar ao processo social para depois compreendê-la na forma como ela acontece para os jovens e as suas implicações psicológicas. Vamos citar Bock. Bock afirma que não há nada de patológico, não há nada de natural. A adolescência é social e histórica. Pode existir hoje e não existir mais amanhã, em uma nova formação social. Pode existir aqui e não existir ali. Não há uma adolescência como possibilidade de ser. Há uma adolescência como significado social, mas suas possibilidades de expressão são muitas. Bem, finalizamos o nosso aprendizado sobre esse tema. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Boa formação e até a próxima!